Olá, meus amigos, minhas amigas, desejo paz ao coração de vocês e hoje eu quero refletir com vocês uma história, numa situação que Jesus experimentou e que nos leva a uma reflexão em algumas questões que nós devemos confrontar na nossa caminhada. A história está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19, a partir do versículo 16, que assim diz: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Todas as vezes, aliás, todas as vezes não, mas é muito comum que nós façamos uma leitura desse texto, dessa história que Jesus nos conta, que o evangelista nos conta e que Jesus vivenciou com esse jovem, o jovem rico, que nós façamos uma leitura que Jesus está falando apenas de riqueza, que ele está falando apenas de bens materiais, ou que Jesus está condenando aqui necessariamente a riqueza, o dinheiro, ou o fato de uma pessoa ter determinados bens. Mas não é isso que está em jogo nessa história, não é isso necessariamente. Porque, meus queridos irmãos e irmãs, há uma lição que nós podemos extrair dessa história. Há uma lição que nós podemos extrair desse episódio. O jovem chegou diante de Jesus. Primeiro, é muito comum que na nossa caminhada pessoas cheguem diante de nós e que nós também cheguemos diante de outras pessoas perguntando o que é certo e o que é errado, quando na verdade a primeira coisa que nós podemos extrair é a caminhada com Jesus. Nós não precisamos que alguém nos diga o que é certo e o que é errado, porque a partir do momento em que eu me entrego para o Senhor, o Espírito Santo dirige a minha vida de modo que eu sei o que é certo e aquilo que é errado. Mas tudo bem, às vezes nós temos a necessidade de ouvir de outras pessoas, mas não é essa a centralidade da mensagem, mas sim o fato do apego que o jovem rico tinha aos seus bens. E ainda não bastasse o apego, nós vimos que o jovem rico, ele de certa forma, eu vou pedir aqui uma licença para usar uma expressão, ele arrota a sua moralidade, entre aspas, cristã, aliás, a sua moralidade legalista, de que ele observava a lei. Então ele falou que ele não furtava, que ele não roubava, que ele não adulterava. Mas Jesus fala para ele, mas tudo bem, aí fica uma pendência, né, no meio dessa história para ele. Porque havia uma coisa que ele ainda não havia feito. Então Jesus fala, vai lá e vende os seus bens e dá aos pobres e me segue. Então, cada um de nós, na nossa caminhada, talvez a gente deve fazer um confronto daquilo que nos falta, daquilo que nós devemos nos deixar para trás, daquilo que nós devemos desapegar para caminharmos com Jesus, porque talvez para o jovem aqui eram os bens, mas para mim pode ser alguma coisa que eu trago desde criança, eu trago desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Às vezes nós estamos apegados a alguns valores, alguns supostos princípios que nós dizemos que aquilo do evangelho e não é do evangelho. Ah, mas eu aprendi assim, então sinto muito. Às vezes você aprendeu errado, às vezes é preciso reaprender, às vezes é preciso ressignificar, às vezes é preciso conferir novas expressões para aquilo que nós temos na nossa vida, para alinharmos ao pensamento e ao ensinamento de Jesus. O jovem aqui talvez não amasse verdadeiramente o próximo. Então, a caminhada cristã não é apenas um seguir algumas regras e acharmos que ao seguirmos essas regras que nós estamos aí bem,
ou que nós estamos salvos, ou que nós somos melhores que outras pessoas. Não, porque eu não mato, porque eu não furto, porque eu não adultero, mas ama o próximo na sua essência, ama a Deus na sua inteireza, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Qual é a coisa que falta para você e para mim, para que nós possamos seguir verdadeiramente o Nazareno? Tem alguma coisa, todos nós temos alguma coisa, e a fé cristã, a caminhada com Jesus, exige esse confronto que nós possamos fazer. Cada um, não dá para alguém dizer para você, faça isso, é isso que está errado. Alguém até pode te alertar, talvez, na melhor das intenções, mas, sobretudo, cada um de nós, a partir do Espírito Santo, nós conseguimos examinar aquilo que nos falta. Assim como esse jovem, faltava uma coisa para ele, faltava ele vender os seus bens, desapegar de si mesmo. Às vezes nós devemos nos desapegar de nós mesmos para caminharmos com Jesus e, como disse o apóstolo Paulo, conformar a nossa imagem à imagem de Cristo, conformar o nosso caráter ao caráter de Cristo, porque lembramos, como está lá escrito em Gênesis, nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, então nós precisamos nos espelhar nele. Então cada um de nós somos convidados nessa reflexão hoje a examinar o nosso interior e saber aquilo que nos falta, desapegar para seguirmos a Jesus. Então, com base nessa mensagem, te desejo, meu querido e minha querida, uma excelente semana. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, encaminhe para os seus amigos. Deus abençoe, até a próxima.